Já se perguntou quanta fortuna se esconde por trás dos sorrisos mais brilhantes de Hollywood? Algumas estrelas não apenas atuam em blockbusters. Elas possuem estúdios, marcas de tequila e startups de tecnologia que as financiam. Esta noite, puxamos a cortina de veludo para revelar os deslumbrantes, arriscados e às vezes inacreditáveis movimentos financeiros dos 20 atores mais ricos de Tinseltown. Aperte play, fique curioso e junte-se a nós enquanto contamos de 20 até a estrela mais rica do mundo. Johnny Depp, número 20. Ele parecia vagar pela tela prateada como um fantasma travesso, parte roqueiro, parte desonesto. Mas por trás do delineador e dos papéis excêntricos, havia uma ética de trabalho tão intensa quanto a de qualquer magnata de Wall Street. Depp passou as décadas de 1990 e 2000 empilhando sucesso atrás de sucesso, negociando percentagens de participação que aumentavam com cada sequência de Piratas do Caribe. No entanto, a fortuna raramente navegou em mares calmos para ele. Aquisições extravagantes de ilhas, um hábito de vinho digno de manchetes e uma tempestade legal que transformou seus desgostos pessoais em espetáculo público ameaçaram afundar a frota. Mas Depp, sempre o mestre do retorno, transformou seu status de culto em campanhas globais da Dior e surpreendentes acordos de streaming. Cada vez que Hollywood sussurrava que ele estava acabado, um novo personagem, Chapeleiro Maluco, Gellert Grindelwald, Jean de Carruges, materializava-se, atraindo o público de volta à sua órbita. Hoje, o seu baú do tesouro foi reconstruído, preenchido com royalties que ainda pingam de décadas de excêntricos. Carisma, prova de que mesmo em águas difíceis, um pirata que conhece as marés pode sempre encontrar outro horizonte. Mark Wahlberg, número 19. De um rapper adolescente de Boston enfrentando acusações de agressão a um disciplinado magnata produtor com rotinas de ginástica ao amanhecer e um império de vestuário, a arte de Wahlberg parece quase mítica. Ele aprendeu cedo que salários de atuação são passageiros, a propriedade perdura. Então, ele acumulou empreendimentos, franquias Wahlburgers que transformam jantares em família em reality TV de horário nobre, acordos de marca de suplementos impulsionados por sua tribo de treino online e créditos de produtor em filmes que lhe pagam discretamente, muito depois das vendas de ingressos diminuírem. O verdadeiro golpe de mestre. Cravar bandeira e entrar no streaming antes da corrida pelo ouro, contratando acordos de primeira opção que lhe permitem vender séries de crimes reais sombrias enquanto coleta taxas executivas. Wahlberg desempenha todos os papéis. Protagonista, guru motivacional, investidor astuto, como uma cena que ele deve acertar em uma única tomada. Sua riqueza não é apenas alta, é de alta velocidade, construída sobre a crença de que trabalho árduo supera a herança, e que até mesmo tanquinhos de blockbuster têm data de validade. Mas possuir a academia nunca terá. Leonardo DiCaprio, número 18. Ele é o raro ator cujo talento eclipsou sua aparência de ídolo adolescente. Ainda assim, é sua visão fora das telas que o mantém escalada. DiCaprio pegou aquele primeiro salário do Titanic e recusou a tradição de Hollywood de comprar castelos. Ele comprou ilhas, eco-resorts e participação em startups de tecnologia verde antes que a mudança climática virasse assunto de conversa em festas. Ele negocia por pontos de participação e obras-primas. A origem, O Lobo de Wall Street, era uma vez em Hollywood, onde a aclamação da crítica garante décadas de relançamentos, versões do diretor e ressurgimento em streaming. Enquanto isso, ele discretamente produz documentários que ganham prestígio em festivais e licenciamento lucrativo, enquanto dobram como plataformas de mensagem para sua cruzada ambiental. Cada prêmio, discurso e cúpula, à beira de iate, retornam para a marca. DiCaprio, o empreendedor iluminado. É um portfólio construído sobre ouro do Oscar, o verde do Vale do Silício e a moeda inegável de uma consciência. Robert Downey Jr., 17. Hollywood, certa vez, o considerou como sua causa perdida mais brilhante. Um talento em ascensão caindo em público. Mas Downey roteirizou sua própria ressurreição. Primeiro através de uma sobriedade obstinada, depois com um contrato firme com a Marvel que lhe rendeu mais por minuto de tela do que a maioria dos atores verá em uma vida. Ele pegou esse lucro de Homem de Ferro e diversificou em incubadoras de tecnologia, fundos de energia sustentável e a produtora Tim Downey, que lhe dá participação em cada show que toca. Seu carisma se transforma em confiança no mercado. Uma única apresentação principal pode aumentar o valor de uma startup da noite para o dia. Ainda assim, Downey aborda projetos como um jovem de teatro em busca de aplausos, com os olhos brilhantes, as mãos esculpindo ideias no ar. Essa mistura de investidor magnético nerd e showman, que cita Shakespeare, mantém sua fortuna resiliente, ecoando a lição de Tony Stark: a melhor armadura é aquela que você constrói por si mesmo. Brad Pitt, número 16. Houve um tempo em que a fortuna de Pitt parecia destinada a subir e descer com as vendas de pôsteres de galã. Mas ele mudou de salário de protagonista para um influente produtor. A Plan B Entertainment, lançada com uma aposta e um instinto, conquistou vitórias de melhor filme para filmes como
tão diversos quanto 12 anos de escravidão em Moonlight, cada vitória aumentando seus pontos de participação nos lucros e consolidando-o como um autor sussurrador. Enquanto os tabloides contabilizavam cada reviravolta de relacionamento, Pitt manteve-se ocupado esculpindo vinhas modernas zen na Provença e criando colaborações de design que transformam paixão pela arquitetura em lucro. Até seu hobby por motos vintage tornou-se um negócio de leilão cuidadosamente selecionado para colecionadores. Nos últimos anos, ele escolhe papéis de atuação mais pela prestígio e participação nos lucros do que pelo salário, menos horas no set, mais zeros em residuais. A fortuna de Pitt parece uma de suas performances. Discreta à primeira vista, mas cheia de uma maestria silenciosa que perdura muito depois dos créditos. George Clooney, número 15. Imagine o típico galã de Hollywood saindo de um tapete vermelho. Depois imagine ele se transformando da noite para o dia em um magnata bilionário de bebidas. Clooney transformou cada frase suave como um expresso que ele já proferiu em ER em patrimônio, investindo primeiro em jogadas imobiliárias inteligentes no Lago de Como, na Itália, depois em um negócio paralelo informal chamado Casamigos Tequila. O que começou como uma produção privada para amigos explodiu em uma venda de $1 bilhão para a Diageo, proporcionando a Clooney um pagamento maior do que todo o seu currículo de atuação somado. Ainda assim, ele nunca abandonou a alma de contador de histórias. Ele canaliza os lucros para documentários políticos, projetos de mapeamento por satélite que expõem crimes de guerra no Sudão e filmes independentes, financiados de surpresa, que dão a diretores desconhecidos sua primeira oportunidade. Há histórias engraçadas em programas de entrevistas sobre mensagens de pegadinha com Brad Pitt, escondem um negociador implacável que exige participação nos lucros e crédito de produtor em cada cena em que aparece. Até seus ternos impecavelmente feitos sob medida são costurados com acordos de micro-influenciadores, rótulos de roupas éticas que lhe rendem percentuais silenciosos. A fortuna de Clooney, como seu sorriso, parece sem esforço, mas sob o smoking está um estrategista que sabe que o licor mais doce é a propriedade. Jackie Chan, número 14. Se Ossos Quebrados pagassem dividendos, Chan já estaria no topo desta lista, mas seu verdadeiro prêmio foi perceber que a dor de dublês poderia se tornar uma marca multinacional. Dos estúdios de Hong Kong, onde ele dançava por andaimes de bambu, aos palcos sonoros de Hollywood que imploram por sua comédia acrobática, cada pagamento plantou sementes em mercados distantes. Parques temáticos na China, uma cadeia de cinemas na Malásia, um assento de luxo no conselho do maior distribuidor de filmes de Pequim. Ele licenciou seu nome para jogos de vídeo, restaurantes de dim sum e uma linha de academias ecológicas. Tudo enquanto insistia no controle total do merchandising global. A arma secreta? Sua própria equipe de dublês, Jackie Chan, que transforma cada set de filmagem em uma academia de talentos. E depois aluga essa expertise para outros estúdios, por taxas de consultoria de 6 dígitos. Hoje, o catálogo de mais de 150 filmes de Chan continua rodando em plataformas de streaming de Mumbai a Montreal, criando cheques residuais tão persistentes quanto seu regime de treinamento. Ele pode ser a prova mais vívida de Hollywood de que a melhor apólice de seguro para a longevidade não é CGI. São cotovelos empreendedores e um sorriso que vende em todas as línguas. Keanu Reeves, número 13. A lenda de Reeves começa com uma aura de poeta trágico e termina com o tipo de planilha com que os CFOs babam. Quando Matrix lhe ofereceu um salário convencional, ele famosamente trocou uma parte dele por uma fatia dos lucros, não apenas para si mesmo, mas para aumentar o orçamento dos efeitos visuais e os bônus da equipe. Esse único risco altruísta se transformou em uma fonte de receita que, relatadamente, ultrapassa $250 milhões assim que todas as sequências, relançamentos e spin-offs de jogos chegaram. Ele investiu o lucro inesperado na Arch Motorcycle, uma empresa de motos sob medida, onde cada shopper de $85 mil leva suas iniciais, e em participações silenciosas em startups de cibersegurança e aviação ecologicamente correta. No entanto, ele anda de metrô, escreve poesia em máquinas de escrever e assina contratos de divisão de lucros que destinam milhões para a pesquisa do câncer em homenagem à sua falecida irmã. As sequências de tiroteios de John Wick sob a chuva não foram apenas um sucesso de bilheteria. Elas deram a Reeves influência como produtor para criar spin-offs e experiências de realidade virtual que o remuneram enquanto ele ensaia com a banda Dogstar. A internet o chama de o homem mais gentil de Hollywood. Seu contador o chama de um dos mais astutos. Tom Hanks, número 12. O pai cinematográfico da América não apenas nos ensinou que a vida é como uma caixa de chocolates. Ele dominou o mercado de cada pedaço na caixa. Após negociar o faturamento bruto inicial em Forrest Gump, Hanks ganhou mais de $60 milhões apenas com esse filme, estabelecendo um modelo que ele repetiria com O Resgate do Soldado Ryan, Náufrago e a franquia Toy Story. Ele se lançou na Playtone, uma empresa de produção nomeada após uma fictícia,
gravadora que ele criou para That Thing You Do, que agora financia minisséries vencedoras do Emmy e vende direitos internacionais como pão quente. Hanks compra imóveis com um olhar de historiador. Propriedades clássicas em estilo espanhol em Malibu, chalés vitorianos restaurados em Idaho, em seguida, aluga discretamente para colegas da lista A preços internos. Ele investiu cedo em empresas de bicicletas elétricas e mídia de turismo espacial, acreditando que histórias não deveriam terminar na estratosfera. Até mesmo suas postagens no Instagram de meias desencontradas carregam branding subliminar. Elas aumentam as vendas de uma empresa de meias beneficente na qual ele possui participação silenciosa. O resultado é um portfólio tão reconfortante e resiliente quanto sua voz, sobrepondo boa vontade amigável à estrutura de aço das regalias perpétuas. Arnold Schwarzenegger, número 11. Muito antes de I'll Be Back ecoar pelos cinemas, Schwarzenegger estava carregando caminhões de mudança com equipamentos de academia, lutando por cada centavo na Los Angeles dos anos 1970. Ele canalizou os primeiros ganhos do fisiculturismo para o mercado imobiliário da Califórnia, justamente quando o boom do Sunbelt começou, vendendo prédios de apartamentos até que pudesse pagar em dinheiro por Brentwood Acres. O estrelato no cinema apenas turbo-carregou o império. Acordos de bastidores nas sequências de Exterminador do Futuro, merchandising para cada figurinha do T-800 e exposições de fitness com seu nome em 5 continentes. O governo abriu novos corredores, parcerias em tecnologia verde, empreendimentos de combustível de hidrogênio, até participações em uma cadeia sueca de hambúrgueres à base de plantas que ele promove através de descontraídas sessões de grelhados nas redes sociais. Ele escreve newsletters motivacionais que direcionam os leitores para linhas de suplementos de marca. Depois, doa uma parte para programas pós-escolares que fundou em bairros carentes. Cada despedida, hasta la vista, em filmes, esconde um olá no mundo real para outra fonte de receita. Hoje, o carvalho austríaco está mais forte do que nunca, construído de apartamentos de concreto, patentes de biotecnologia e a firme crença de que músculos podem envelhecer. Mas títulos de propriedade inteligentes nunca o fazem. Will Smith, número 10. Muito antes dos flashes do tapete vermelho e do burburinho do Oscar, um jovem Will Smith fazia rap sobre festas de bairro no verão e recebeu seu primeiro cheque de royalties em uma pizzaria na Filadélfia. Ele quase perdeu tudo devido a contas de impostos exorbitantes, apenas para se reinventar, transformando The Fresh Prince of Bel-Air em uma aula rápida sobre a distribuição de sitcoms. Cada reprise ainda lhe paga enquanto ele dorme. Depois veio uma série de sucessos globais. Independence Day, Homens de Preto, Bad Boys. Smith nunca se contentou com um salário fixo. Ele negociou pontos de participação, direitos de trilha sonora e até parcerias com videogames. Quando Hollywood começou a temer riscos de grandes orçamentos, ele construiu sua própria Overbrook Entertainment, uma casa de produção que transforma dramas familiares e originais do YouTube em ouro de streaming. Uma única postagem no Instagram pode atrair 10 milhões de visualizações, então as marcas assinam cheques de 7 dígitos apenas por um vídeo motivacional filmado na sua esteira. Mesmo seus erros públicos, um tapa notório, foram seguidos por uma turnê de desculpas sinceras que reacendeu a curiosidade e aumentou o interesse pelo seu livro de memórias. A fortuna de Smith é alimentada por uma crença destemida de que a reinvenção supera a reputação. Em cada era, ele insere uma nova expressão na cultura pop, e cada uma delas ecoa diretamente em seu balanço patrimonial. Adam Sandler, número 9. Os críticos zombavam dele por vozes engraçadas e piadas de rosto elástico. Mas Sandler calculou que risadas equivalem à influência para toda a vida. Sua produtora, Happy Madison, assinou um acordo histórico com a Netflix, avaliado em quase $500 milhão, que garante lançamento global para toda a comédia que ele imaginar no campo de golfe. O algoritmo adora ele. Premissas simples, coestrelas repetidas, caos reconfortante. Cada filme dispara para a lista dos 10 mais da plataforma, então a Netflix continua ajustando o cofre a seu favor. Sandler direciona o dinheiro para turnês de stand-up que esgotam em minutos, merchandising que coloca sua caricatura desenhada em moletons e uma rede imobiliária em expansão que vai do surf de Malibu aos lagos de New Hampshire. Ele discretamente possui participação minoritária em 2 times de ligas principais de pickleball e em uma franquia de esportes. Porque as crianças que citam Billy Madison hoje são os investidores de amanhã. A genial virada? Ele insiste em filmar a maioria dos filmes perto de resorts tropicais ou de lugares favoritos de sua cidade natal, transformando os orçamentos de produção em férias pagas para amigos de longa data. Hollywood pode zombar, mas as planilhas aplaudem. O império de Sandler prova que vozes engraçadas podem sussurrar números muito sérios. Sylvester Stallone, número 8. Rocky correu sozinho aquelas escadas do Museu da Filadélfia por pura determinação. Mas Stallone subiu a escada da riqueza de Hollywood com um controle de direitos autorais de punho de ferro. Ele escreveu, estrelou e se recusou a vender.
vender os direitos de seu roteiro de azarão, apostando tudo em uma parte dos lucros futuros. Essa aposta se multiplicou em 9 filmes, produtos perpétuos e um universo derivado de Creed em crescimento, onde ele ganha taxas de produtor apenas por apoiar a marca. A parte de Stallone da transmissão mundial por pay-per-view dos 3 primeiros filmes de Rambo ainda chega pontualmente, décadas depois que a última flecha voou. Entre as filmagens, ele investiu em pintura. Sim, aquelas telas vívidas em óleo que ele cria em silêncio, agora estão alcançando lances de 6 dígitos em leilões em galerias de Berlim. Ele possui uma franquia de lounges de charuto, colaborações com relógios de luxo e um aplicativo de fitness em redes sociais que vende programas de 8 semanas para milhões que buscam a forma física de Balboa. Recentemente, uma série documental em streaming sobre sua família lhe rendeu um lucro na produção e apresentou Stallone aos espectadores da geração Z. Um punho enluvado na nostalgia, o outro na nova mídia. Ele continua lutando até o último sino, prova de que o oponente mais difícil é a irrelevância. E ele ainda está vencendo nos pontos. Mel Gibson, número 7. Décadas atrás, Gibson invadiu as telas em Mad Max, mas foi seu salto para a cadeira de diretor que detonou seu patrimônio líquido. Ele hipotecou sua própria casa para financiar A Paixão de Cristo depois que todos os estúdios hesitaram. A aposta de 30 milhões de dólares faturou mais de 600 milhões de dólares e deixou Gibson como o principal acionista. Esse golpe de sorte tornou-se um fundo de guerra. Participações em fazendas australianas, uma ecovila na Costa Rica e unidades de financiamento de filmes que emprestam dinheiro a juros para diretores mais jovens desejando independência. Ele detém ações de patentes para um equipamento de captura de movimento desenvolvido em Hacksaw Ridge, agora licenciado para gigantes do streaming. A controvérsia uma vez ameaçou exilá-lo. No entanto, as mesmas manchetes que queimaram sua reputação também reacenderam o interesse, transformando cada papel de retorno, Bloodfather, The Continental, em um evento de mídia. A fortuna de Gibson é um coquetel volátil de sucessos baseados na fé. Filmes de ação cheios de adrenalina e investimentos imobiliários escondidos dentro de florestas tropicais serenas. De alguma forma, continua subindo. Ele prova que em Hollywood, a redenção pode ser tão lucrativa quanto o pecado original, desde que você possua os negativos e assine seus próprios cheques. Dwayne Johnson, número 6. Quando The Rock primeiro eletrificou as multidões de luta livre, ele ganhava modestos $40 por luta. Agora, um único post no Instagram disse render-lhe mais. Johnson construiu um império sobre 2 pilares: simpatia implacável e controle absoluto sobre branding. Ele cria roteiros de grandes sucessos abrangentes para 4 quadrantes, com créditos de produtor incluídos: Jumanji, Hobbs and Shaw. Depois, negocia a participação nos lucros que se ativa após cobrir os custos de marketing, um marco que ele supera com publicidade social autogerida. Teremana Tequila, lançada com saudações caseiras no Instagram, vendeu 600 mil caixas no ano passado, superando os números de lançamento de Clooney e enchendo os bolsos de Johnson com potenciais participações de 9 dígitos. Sua linha de roupas de fitness, Project Rock, transformou um acordo de licenciamento com a Under Armour em uma das coleções mais vendidas da empresa, estendendo-se de fones de ouvido Iron Paradise a tênis em tamanho infantil. Até mesmo as panquecas de dia de folga se transformam em receita. Ele registrou a marca Duanos, um cereal de proteína programado para chegar às prateleiras dos supermercados no próximo verão. Johnson desperta às 4 da manhã para levantar peso, filmar clipes motivacionais e aprovar apresentações de marca, porque enquanto músculos conquistam fãs, planilhas meticulosas garantem o pagamento. Ele é a prova viva de que a estrela de cinema moderna não é apenas um ator. Ele é uma franquia motivacional com tentáculos de licenciamento global. Harrison Ford, número 5. O homem que colocou um fedora desgastado pelo tempo e fugiu de pedras rolantes nunca pareceu do tipo que conta moedas. Ainda assim, sua fortuna rivaliza com o tesouro que Indy perseguia. Ford ganhou apenas $10 mil por Star Wars, mas ele incluiu uma astuta cláusula de royalties para as continuações e merchandising, uma porcentagem de cada brinquedo de sabre de luz vendido. Indiana Jones trouxe termos de participação nos lucros ainda mais lucrativos, e Ford negociou créditos de produtor que lhe pagam sempre que um brinquedo de parque temático estala seu chicote. Fora das telas, ele pilota aviões vintage, mas em terra, tem uma visão de piloto para propriedades, terras de fazenda em Wyoming compradas antes de bilionários do Vale do Silício transformarem o estado em um paraíso fiscal, além de desenvolvimentos ecológicos em Brentwood alugados para CEOs de tecnologia a taxas premium. Ele investiu cedo em startups de combustíveis renováveis nascidas de seu hobby de aviação, empresas que agora abastecem frotas comerciais. Apesar do comportamento notoriamente ríspido, Ford investe milhões na preservação arqueológica, comprando discretamente sítios de escavação e os alugando de volta a universidades. Cada menção à caridade na imprensa renova o interesse nas maratonas de Indy nas plataformas de streaming, mantendo os cheques residuais em movimento perpétuo.
Para uma estrela que ainda faz suas próprias acrobacias aos 80 anos, seu maior truque é transformar nostalgia em renda constante. Filme. Prova de que a confiança envelhece. Mas a sindicação, não. Tom Cruise. Número 4. Todo blockbuster de Cruise começa com um desafio. Pendurar-se em um jato, escalar o Burj Khalifa. Mas o verdadeiro ato que desafia a gravidade acontece nas negociações de contrato. Desde Missão Impossível 2, ele tem insistido em receber uma porcentagem sobre a receita bruta inicial mais controle criativo, o que significa que os lucros entram antes do estúdio recuperar os custos. Top Gun. Maverick reescreveu a história das bilheterias durante a pandemia e Cruise embolsou uma parte relatada de $100 milhões que ele então canalizou para sua frota de aviões, o que também serve como ativos de arrendamento com vantagens fiscais para produções de filmes que precisam de cenas de jatos de combate. Ele é coproprietário de um estúdio avançado em Londres, onde câmeras assistidas por IA, tecnologia na qual ele investiu, são alugadas por 5 dígitos por dia. A fascinação de Cruise pela segurança em acrobacias levou-o a apoiar uma empresa de arreios proprietária agora padrão em filmes importantes. Ele ganha royalties toda vez que outra estrela fica pendurada sobre abismos criados por computador. Por trás do sorriso brilhante está um especialista em planilhas que acompanha as mudanças de moeda global para sincronizar a compra de imóveis na Flórida, em Londres e no interior da Inglaterra. Rumores dizem que ele ainda testa pessoalmente cada rolo de IMAX, ouro de marketing que também serve como controle de qualidade. O público vê um espetáculo destemido. Os contadores veem um homem que cai do espaço sideral, mas pousa em um colchão mais grosso de dinheiro a cada vez. Tyler Perry, número 3. Perry começou nos palcos comunitários de Atlanta carregando cenários de madeira compensada em um gel metro velho. Agora ele dirige um estúdio do tamanho de Fort Knox. Possuir tudo é a sua regra inquebrável. Ele escreveu, dirigiu, estrelou e financiou as peças Madea, reinvestindo as vendas de ingressos em DVDs, vendidos de porta-malas de carros por todo o sul. Quando Hollywood finalmente ligou, ele alugou seus personagens em vez de vendê-los, mantendo 100% dos direitos criativos e a maior parte dos lucros. Em 2019, ele inaugurou o Tyler Perry Studios em uma base militar desativada. Um backlot de 330 acres, que aluga estúdios de som para a Marvel e a Netflix, enquanto Perry arrecada taxas de entrada, receita de catering e até aluguéis de moradias no local. Ele assinou um acordo de conteúdo de $1 bilhão que lhe garante corte final e propriedade dos lucros de cada programa. As fontes de renda vêm de residuais de streaming, sitcoms, sindicados, uma participação na Bet Elage e uma empresa de fretamento de jatos particulares que atende equipes de filmagem VIP. Ainda assim, ele continua a aprovar projetos de paixão que destacam vozes subrepresentadas, financiando-os com um fluxo de caixa que a maioria dos magnatas guardaria. O império de Perry não foi presenteado. Foi construído pela sua vontade, tijolo por tijolo, até que o portão finalmente levou seu próprio nome, e todos os outros começaram a pagar a entrada. Jerry Seinfeld, número 2. Em 1989, os executivos de rede duvidavam que um programa sobre nada durasse uma temporada. Seinfeld exigiu pontos de back-end mesmo assim. A sitcom explodiu em um fenômeno cultural. E quando seu primeiro ciclo de sindicalização ocorreu, ele e o co-criador Larry David dividiram um pagamento, dizem os rumores, perto de $200 milhões cada um. Toda vez que é renovado, mais zeros seguem. Seinfeld investiu a bolada com timing cômico, participações em imóveis exclusivos nos Hamptons que quadruplicaram, coleções raras de Porsches leiloadas a preços recordes, e uma fatia inicial do Bumble, quando os fundadores buscavam prestígio de celebridades. Ele faz turnês por apenas 60 noites por ano, mas esgota arenas sem artifícios de produção. As margens de lucro de mercadorias estão perto de 90% porque o único adereço é um microfone. A Netflix pagou $100 milhões pelos direitos de streaming, mais novos especiais de stand-up, efetivamente pagando a Seinfeld para revender piadas que ele escreveu há 3 décadas. Ele também produz séries de sucesso na web, com orçamentos reduzidos, Comedians in Cars Getting Coffee, e então licencia espaços publicitários globais em torno de cada episódio. Enquanto outras estrelas buscam endossos de marcas, as marcas o buscam. Seu misticismo de não obrigado apenas aumenta as disputas de licitação. Para alguém famoso por narrar as pequenas absurdidades da vida, a maior piada é como o nada se transformou em quase $1 bilhão. Jamie Gertz, número 1. Os cinéfilos casuais lembram-se dos seus papéis nos anos 80. The Lost Boys, Less Than Zero, mas Wall Street a lembra como uma força silenciosa por trás de uma fortuna de vários bilhões de dólares. Gertz casou-se com o financista Tony Ressler e tornou-se co-arquiteta da Ares Management, um gigante de private equity que administra centenas de bilhões. Ela participa dos comitês de investimento que avaliam aquisições de empresas de mídia, centros de dados e até times de futebol europeus. Quando Ressler mirou no Atlanta Hawks da NBA,
Gertz negociou incentivos de equidade comunitária, garantindo assentos privilegiados em uma fatia de propriedade que vale muito mais do que qualquer residual de filme. Sua estratégia filantrópica é igualmente calculada. Doações recordes para a educação e pesquisa do câncer desbloqueia eficiências fiscais que reciclam as economias de volta para os fundos que ela preside. Ela é coproprietária de uma marca de tequila boutique prestes a entrar na bolsa, e sua propriedade em Beverly Hills serve como local para galas de arrecadação de fundos que conectam fundadores de Silicon Valley com influentes de Hollywood, relações que depois alimentam as aquisições de tecnologia da Aerie. Gertz raramente aparece na tela hoje em dia, mas todas as chamadas de resultados refletem sua influência. Ela prova que o papel mais valioso que um ator pode interpretar é o de financista, reescrevendo o roteiro onde o glamour de Hollywood encontra o juro composto. E ela ainda está recebendo crédito de produtora em The Final Scene. E aí está, 20 fortunas construídas com determinação, visão e a alquimia da tela de cinema. Por trás de cada flash no tapete vermelho, há um negócio de bastidores que reescreve o destino. Qual movimento financeiro mais te chocou? Aperte o botão de inscrever-se para continuar seguindo as histórias ocultas de Hollywood conosco em cada episódio emocionante.